neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Ouvintes, receber galardão de profeta é ter, em primeiro lugar, a revelação que o profeta teve, enxergar, ver como o profeta vê. Que grande galardão Geazi, aquele rapaz, aquele moço do profeta Eliseu, teve. Numa hora de medo, quando a cidade estava cercada, como está o mundo hoje, cercado, oprimido, o inimigo aterrorizando. O mundo está agredido pela AIDS, pelo câncer, pelo infarto cardíaco, pelo fumo, pelo álcool, pelo desamor. O mundo está cercado, a terra está cercada, não tem para onde ir. Assim estava Samaria. Mas o moço andando com o profeta, comendo com o profeta, dormindo com o profeta, estava aterrorizado, como estão os homens desmaiando de expectação, porque olha para um lado, é terror, olha para o outro, é terror, e a morte está no arraial. O certo é isto. Mas que galardão aquele rapaz recebeu em ser o moço do profeta, em viver com o profeta, em crer no profeta. Porque logo Eliseu pediu a Deus para que abrisse os seus olhos, para que aquele rapaz não visse mais somente aquilo que agredia, que cercava, que oprimia, mas que visse o que estava a seu favor. Que galardão tremendo é ver como o profeta vê. E logo seus olhos foram abertos, e ele então viu cavaleiros de fogo, viu o exército de Deus a seu favor. Ao invés de ficar vendo só a doença, o mal, a desgraça, a opressão, a miséria, você passa a ver a glória, passa a ver o que está a seu favor, se tão somente Deus abrir seus olhos para ver conforme o profeta de Deus viu as Escrituras. Isso é galardão. Então nós temos aqui um galardão glorioso em relação
as almas que estão debaixo do altar, clamando por vingança. Nós temos isso em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Essas almas estão clamando por vingança e elas recebem vestes brancas lá. Isto quer dizer que elas não foram com vestes brancas. E sem dúvida alguma, aquilo não se trata de cristãos salvos, de gentios salvos. Se trata exatamente de judeus que foram mortos por Hitler, Eichmann e tantos outros. Isto por quê? Porque eles foram cegados para não verem o profeta da hora, o Messias. E por isso crucificaram-no, chamando a terrível sentença sobre si, sobre eles, os pais, e sobre os seus filhos. Então o que aconteceu? Deus cegou o seu próprio povo para que nós, os gentios, os jactanciosos gentios, os petulantes, arrogantes, que querem ser tanta coisa sem ser, pudessem ser salvos, pudessem alcançar a misericórdia. Foi por isso que eles crucificaram a Cristo. Foi por isso que eles não viram o Messias em Jesus. Eles não creem no Messias como segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade. Não. O judeu tem a crença correta. Um rabino diz para o profeta desta era: vocês são os pagãos. O irmão Brana replicou, perguntou, dizendo: por que, rabino? Por que você diz isso? Ele diz: vocês repartem Deus em 3 partes. O profeta disse: não, eu não. Agora eu quero que o senhor me mostre onde Jesus Cristo falhou em ser o Messias. Eu sei que o Messias é Emanuel, é Deus conosco. Eu sei que são 3 manifestações e não 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo são ofícios especiais de Deus. Mas me mostre, rabino, onde Jesus falhou em ser esse Messias. Aquele rabino ortodoxo começou a chorar. Ele disse: se eu pregasse isso, eu iria mendigar o pão. O profeta disse para ele: eu preferiria comer bolacha à margem de um rio do que ter meu nome num livro de ouro. Então, por que eles foram cegados? Eles apenas não creem que Jesus, o qual eles crucificaram lá no Calvário, é o Messias. Mas um dia eles crerão. Eles creem no Messias. Estão esperando o Messias. Só não sabem que é ele, Jesus, o Cristo, a quem eles crucificaram. Isto, repitamos, por causa de nós, por causa de mim, por causa de você. E nós nos damos ao luxo de sermos aquela plantinha de sombra, de ornamento de casa, que tem que ser borrifada constantemente. Não, o cristão não pode ser assim. O cristão não é essa plantinha mimada que está fazendo favor de ir para os céus, carregado por alguém, carregado por uma igreja, por um dogma, por um credo, carregado por uma caridadezinha, uma coisa assim. Não, estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna. O cristão é uma flor do deserto. Esse mundo é um deserto. Você, minha irmã, é uma flor do deserto, que suporta o calor, que não morre com o frio, com a geada, e suporta o calor,
O cristão não é florzinha de ornamento. Não é esse crente que tem que ser carregado nas costas para ir para os céus, em troca de visitinhas e coisas dali, e favores daqui e dacolá. Não é assim. Mas é assim que acontece com os gentios. Os judeus são convictos em sua crença. Eles morreram por causa do testemunho da palavra, não por causa do testemunho de Cristo, mas por causa do testemunho da palavra, da lei, porque a lei é a palavra. E se for possível, eles morrem, mas não negam aquilo que eles creem. Definitivamente. Sendo ele legítimo, ele não faz um casamento misto. Esse pacto que eles vão fazer é para se cumprir o Apocalipse. Eles serão enganados, porque ele tem o bônus. E esse poder religioso, gentílico aí que está atrás deles, para fazer o pacto, tem o ouro. Por isso é que o anjo de Apocalipse diz: sai dela, povo meu, para não serdes participantes de suas pragas e para que não incorras nos seus pecados. Em primeiro lugar, sair dela é sair da sua doutrina mãe, criada no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Eles crucificaram a Cristo novamente. Isto é certo. Mas nós podemos ver uma coisa muito profunda, muito tremenda nesse instante. Que ela sempre demonstrou o espírito de vingança, mostrando ser realmente uma grande meretriz, uma grande prostituta, mãe das meretrizes. Suas filhas que estão aí dançando para agradar o Estado, como a filha de Herodias. E o que ela tem no sangue? É prender, matar, assassinar. Por quê? Ela esteve no cavalo branco de Apocalipse 6, conquistando o laico, é a doutrina nicolaíta. Isto quer dizer, conquistando o leigo, tirando o leigo, o pescador, da frente da igreja. A chamada divina pelo Espírito Santo acabou, mesmo até para os pentecostais. Até algum tempo atrás, para ser um obreiro pentecostal, havia uma condição apostólica exclusiva, que era ser batizado com o Espírito Santo. Mas agora a condição é a mesma deles. Porque foram conquistados. A doutrina nicolaíta entrou no meio deles. A vocação divina ficou em segundo plano. Ou em terceiro, ou em quarto, ou em último. Desde que sejam aprovados, passem nas provas, tudo bem. Ela conquistou com o cavalo branco. E quem não concordou, morreu. A chamada Santa Inquisição, que a história não nega, o mundo não nega, e ela própria não nega. Só sob um deles morreram 68 milhões de cristãos. A história, o povo esquece, mas Deus não. Ela vai prestar conta disso. Sai dela, povo meu. O anjo continua dizendo: mas, vamos lá. Os judeus que morreram sob Eichmann, Hitler, Mussolini, tantos outros, suas almas estão debaixo do altar, na verdade, clamando por vingança. E essa vingança virá. Porque não foram somente judeus que foram martirizados. Cristãos também foram. Foram queimados vivos, foram tragados por leões, foram envenenados, foram cerrados no meio, queimados aos pouquinhos para iluminar as arenas. Só com uma diferença,
que esses cristãos não clamam por vingança debaixo do altar, porque já foram vestidos de branco. As almas que estão debaixo do altar, você pode ler, eles vão receber vestes brancas lá. Então foi-lhes dado vestes brancas lá. E diz: repousem, calma. Por que você está clamando por vingança? Esse alvoroço todo, não dorme quando toma um prejuízo, odeia aquela que te fez mal, ou que fez isto, ou que fez aquilo. Descanse, Ruth. O conselho maior que Ruth obedeceu, mais importante, foi exatamente esse. Foi descansar. Você não tem por que preocupar-se. Você já tem vestes brancas. E a esposa do cordeiro não clama por vingança. Não perde sono por causa de vingança. A esposa do cordeiro dorme na cadeia como Pedro dormiu. Antes não, ele estava agitado lá no barco. Mestre, não se te dá que morramos? Mas depois do Pentecostes, depois de ser cheio do Espírito Santo, depois de receber essa adoção, vestir-se de branco no cenáculo, ele pôde dormir descansado na cadeia. Paulo e Silas puderam cantar na cadeia, depois de chicoteados, perseguidos. E eles regozijavam, voltaram regozijando por serem dignos de sofrer afrontas, perseguições por causa do nome. Nome da Trindade? Não, por causa do meu nome, disse Jesus, vocês serão odiados. Então você vê a diferença. O judeu levou a natureza da vingança. Por isso está clamando debaixo do altar por vingança. Os cristãos, como Estevão, como Jesus Cristo, diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O Pai vai perdoá-los. De fato, eles estão debaixo do altar. Mas não há oração da noiva, muito embora ela possa pedir: Pai, perdoa-lhes, porque isso é bem para ela, faz parte de sua natureza. Mas de que nós estamos necessitando? É de um evangelho de hinozinho, tim, com rock aí, e Jesus salva, e acostumando o povo com o evangelho, com o nome de Jesus, em programas pervertidos, em tudo quanto é lugar, Jesus. E todo mundo pode curar, todo mundo pode falar línguas estranhas, mas é assim mesmo. É exatamente assim que as Escrituras nos mostram. Depois que o maná apodrece, então eles comem. A hiena é assim. Depois que o leão come, deixa os restos lá, então ela vem para comer. Quando vê o que é perfeito, 1 Coríntios capítulo 13, para aniquilar tudo que em parte, ela não pode receber galardão de profeta. Somente quem recebe o profeta pode se alegrar com uma mensagem igual a essa que você está ouvindo. Uns ficam neutros, uns ficam como Gamaliel, como Nicodemos, outros ranjam os dentes. Muitos ranjam os dentes. Vocês acham que eles amam a luz? Amam essa mensagem? Não. Quem crê nessa mensagem não é melhor do que ninguém. Pelo contrário, é mais atacado. É o corpo mais enfermo que tem na terra, é o corpo de Cristo. Não somos melhores humanamente. O que faz a diferença é a revelação. O que faz a diferença é a fé. Jó era pior do que os seus amigos no seu estado de lepra, mas teve que orar por eles depois, porque ele tinha a doutrina certa.
Balaão teve profecia certa, mas doutrina errada do diabo. Um dia só sua doutrina matou 24 mil soldados de Israel. Pela sua profecia ele não matou nenhum. Mas quando ele disse, põe as moabitas para requebrar na frente dos soldados de Minas e Saia, então ele matou 24 mil num dia só. Por isso nós temos aí no Apocalipse a doutrina nicolaíta, balamita e jezabelita. Sai dela, povo meu. Muitos regozijam nesta hora, porque já se encontram longe, longe dela. Começando pelo seu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Almas debaixo do altar. Apocalipse 6:9. São os judeus. Mas a noiva não. A noiva está vestida de branco. E nem são aqueles também que vieram de grande tribulação, porque ela não vai passar por grande tribulação. Ela não será julgada no trono branco, porque ela vai julgar até os anjos, julgar o mundo. Paulo disse isso na sua igreja, quando eles estavam com a contendinha lá e para cá. Ele disse, não sabeis vós que haveis de julgar os anjos, o mundo? Oh, que Deus abençoe o seu coração amado. Você que tem galardão de profeta e que pode ver estas coisas, não pode alimentar raiz de amargura na sua vida, porque você pertence ao corpo de Jesus. Você não leva essa natureza que reclama, que contente, que vive porfiando. Você não leva a natureza de pedir vingança. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.